Olá pessoal, nós vamos aqui começar o nosso curso de recuperação em Teoria das Estruturas 2, seguindo a programação que foi enviada para vocês previamente. Nós vamos passar um conteúdo e ao final desse conteúdo alguns exercícios. Considerando que vocês já viram esse curso há bem pouco tempo, não tem nem uma semana que a gente concluiu, nós vamos ser mais concisos na apresentação dos conteúdos da parte teórica e vamos focar nos exercícios que valem 40% da nota de recuperação, ok? Então vamos começar agora com alguns fundamentos teóricos. Bom, uma das primeiras coisas que a gente vai definir aqui em Teoria das Estruturas 2, considerando que estamos trabalhando com estruturas reticuladas, principalmente vigas e pórticos planos, nós vamos entender o elemento de barra. O elemento de barra é um elemento representado por uma linha reta que tem um nó inicial e um nó final. Então aqui nós temos a barra, ou elemento de barra. Cada barra tem um nó inicial e um nó final. De modo que uma estrutura tem vários nós e várias barras. Temos aqui uma estrutura com 3 barras e os nós foram numerados da seguinte forma, conforme está aqui a figura: nó 1, nó 2, nó 3 e nó 4. Foi numerado aqui os nós. Pegando um sistema de eixos com origem no nó 1, eu pego as coordenadas do nó 1 como sendo 0 e 0, do nó 2 como 0 e 4, do nó 3 como 5 e 4, e finalmente do nó 4 como as coordenadas x e y, 5 e 0. E aqui eu tenho a conectividade das barras. A barra 1 começa no nó 1 e termina no nó 2. A barra 2 começa do nó 2 para o nó 3 e a barra 3 começa no nó 3 e vai para o nó 4. É assim que o computador, por exemplo, enxerga esse desenho. Como que a gente forma esse desenho para o computador? Através das coordenadas dos nós e das conectividades das barras. Os nós, no plano, cada nó existem 3 possibilidades de deslocamento, ou 3 deslocabilidades. Cada deslocabilidade é uma possibilidade de deslocamento. Como eu estou no plano, esse nó pode deslocar na direção Y, pode deslocar na direção X e também pode rotacionar em torno do eixo Z. Estão indicados aqui os sentidos positivos desses deslocamentos, segundo convenção que a gente usa lá desde mecânica geral, convenção de força, convenção de deslocamento. Então aqui estão os sentidos positivos dos deslocamentos, x, y e o momento em torno do eixo z. Ok? Perdão, aqui o eixo z está no sentido positivo, ele vai girar assim. Esse é o sentido do giro positivo do eixo z, o momento em torno do eixo z. Ok? Bom, vamos então seguir para calcular o número de deslocabilidades da estrutura. Nós vimos aqui o número de deslocabilidades do nó. Na estrutura, temos aqui uma estrutura, vamos ver. O nó 1, como está no engaste, não pode deslocar para lugar nenhum. E além do mais, as deslocabilidades a gente vê nos nós internos. Esses nós de apoio eu chamo de nó externo ou nó de apoio. O nó interno é um conceito que... O nó interno é aquele que chega a 2 ou mais barras. O nó interno é aquele onde chega 2 ou mais barras. Por exemplo, essa estrutura aqui tem 2 nós internos.
é o nó 2 e o nó 3 são nós internos. No nó 1 só chega uma barra, no nó 4 só chega uma barra. Então, no nó 2 chegam duas barras, então ele é um nó interno, e no nó 3 chegam duas barras. Eu vou analisar as deslocabilidades dos nós internos. Por exemplo, o nó 2 pode trasladar ou deslocar na direção Y? Não pode, porque tem um engastamento aqui do nó 1, como a barra tem que permanecer, uma das hipóteses, como a barra tem que permanecer com o mesmo tamanho, né? Lembrando que nós fazemos análise de primeira ordem, né? Na análise de primeira ordem, os deslocamentos não podem alterar o tamanho da barra, né? Análise de primeira ordem. Então ele não pode deslocar aqui na direção Y, não pode deslocar. Ele pode deslocar na direção X, não tem nada impedindo ele deslocar na direção X, ele pode rotacionar na direção Z. Então aqui no nó 2 tem duas deslocabilidades. O nó 3, pelo mesmo motivo do nó 2, ele não pode deslocar na direção Y. Ele poderia deslocar na direção X, mas eu já considerei esse deslocamento aqui no nó 2. A barra toda tem o mesmo deslocamento. Então, essa deslocabilidade que eu coloquei no nó 2, ou eu coloco no nó 2 ou eu coloco no nó 3. Eu não posso colocar 2 e 3 simultaneamente, porque toda a barra tem o mesmo deslocamento na direção X. Então ela não pode deslocar em Y, em X eu já coloquei a deslocabilidade lá no nó 2, e ela pode então rotacionar em torno do eixo Z. Então essa estrutura possui duas deslocabilidades no nó 2 e uma deslocabilidade no nó 3. Né? A estrutura possui 3 deslocabilidades. Isso é uma das coisas que a gente precisa identificar nas estruturas. É uma condição essencial para poder aplicar o método de deslocamentos, que é aqui de teoria 2. Agora vamos ver ações de extremidade de barra. Né? Ações de extremidade de barra. Essas ações podem ser devidas aos carregamentos e podem ser devidas aos deslocamentos. Vamos ver ações de extremidade de barra devido aos carregamentos primeiro. Então, toda vez que eu tenho uma barra submetida a um carregamento qualquer, eu vou ter ações de extremidade, consequência desse carregamento, e usando, né, da teoria das estruturas 1, essas ações de extremidade, né, ou o método das forças, permite tabelar, né, ou o método das forças fornece as ações de extremidade. Quem fez teoria 1 vai lembrar. Eu posso aplicar o método das forças e para a maioria dos casos eu vou ter aqui em teoria 2 esses valores tabelados. Né? Por exemplo, temos aqui o primeiro caso, uma viga bem engastada, de comprimento L, carga distribuída Q. As cargas, as reações de apoio QL sobre 2, né? QL sobre 2, um apoio em outro, e os momentos de extremidades, eu tenho um QL ao quadrado sobre 12 positivo, aqui no apoio, no apoio A, e vou ter um QL ao quadrado sobre 12 negativo no apoio B. Isso é determinado lá pela teoria das estruturas 1, e a gente já tem aqui o valor tabelado. Então existe uma tabela aí que vocês usaram várias vezes durante todo o curso, já tem essa tabela e fornece esses valores de ação de extremidade devido ao carregamento. Então aqui tem um outro exemplo, né? Uma viga engastada e apoiada com carga distribuída, e aqui tem as ações de extremidades, né, indicadas nos apoios com seus valores, né, com suas intensidades. Eu também tenho ações de extremidade devido a deslocamentos impostos. Então, por exemplo, aqui, esse aqui foi extremamente usado, né? Se eu impuser uma rotação aqui de φ radianos, eu vou ter os momentos aqui, 4EI sobre L vezes φ. Eu vou ter lá no lado oposto 2EI
sobre L vezes φ, e as reações de apoio 6i sobre L ao quadrado vezes φ, aqui uma no sentido positivo, outra no sentido negativo. Notar que o momento está sempre entrando aqui por essa barriga e do outro lado está sempre achatando a barriga, né? Fazendo isso, né, eu olho também que uma reação de apoio está sempre achatando e a outra está entrando na barriga. Então eu posso girar isso aqui em qualquer sentido, né, a barra toda pode girar em qualquer sentido, que eu vou ter essas mesmas ações de extremidade. Essa que foi extremamente usada, ela é tão usada que a gente às vezes nem consulta mais a tabela, já usa direto. Mas lembra que essa barra aqui, ó, a condição de contorno é engaste, e a outra condição de contorno também é engaste. Se eu mudar para engaste apoio, aí muda tudo, né? Então é preciso saber consultar a tabela, né? É preciso saber consultar a tabela. Então outro caso tabelado aqui é de rotação, né, de extremidade, e eu tenho aqui, eu rotei φ radianos, eu tenho um momento, aqui deu um momento positivo, 3i sobre L vezes φ, e as reações 3i sobre L ao quadrado vezes φ, uma no sentido positivo, outra no sentido negativo. Então, para começar o método do deslocamento, que a gente usa em teoria 2, eu preciso saber três coisas. A primeira coisa é identificar as deslocabilidades. É essencial identificar as deslocabilidades. A segunda coisa é essencial saber obter ou calcular as ações de extremidade. As ações de extremidade devido a carregamento, que vem de uma tabela, que vem lá do método Teoria das Estruturas 1, método das forças. E as ações de extremidade devido a deslocamentos impostos, que vem lá da equação dos três momentos de Mohr. E aí eu consigo obter essas ações de extremidade tanto para carregamento quanto para deslocamentos impostos. Então essas três etapas são essenciais para a gente poder utilizar o método dos deslocamentos. Saber quais são as deslocabilidades, saber quais são as ações de extremidade devido ao carregamento e saber quais são as ações de extremidade devido a deslocamentos impostos. Dito isso, né, vamos aqui continuar fazendo alguns exercícios, propondo alguns exercícios. Então, até esses exercícios aqui estão propostos para vocês. Esses exercícios estão propostos para vocês. Eu peço que vocês resolvam e me enviem pelo WhatsApp mesmo, no formato PDF. Vocês têm até a quinta-feira da semana que vem para fazer esses exercícios. Está aqui o primeiro exercício, é determinar o número de deslocabilidades das estruturas. Então, só fazer, copiar, né, e colocar aí do lado o ND, que é o número de deslocabilidades, cada uma dessas estruturas aqui. Temos aqui as estruturas e vocês vão colocar o número de deslocabilidades. Então, o exercício 1 ele se divide em 6 exercícios, né? E no exercício 2 é calcular as ações de extremidade. Aqui está misturado devido a carregamento, devido a deslocamento imposto, né? Nesse exercício 2 aqui eu peço que para cada caso vocês desenhem as reações de apoio na própria estrutura, que aí fica mais fácil de corrigir. Note que aqui tem os valores do modo da cidade, do momento de inércia, né, do φ. O φ é 1 radiano no caso de rotação, e no caso de deslocamento, você pode considerar o φ igual a 1 metro. No caso de deslocamento de translação, vai aparecer, se aparecer deslocamento de translação, você pode considerar o φ igual a 1 metro. Ok? Então, façam os exercícios, né? Essa primeira etapa de exercício é uma etapa bem fácil. Resolvam e convertam para PDF, né? Digitalizem para PDF e mandem para mim antes das 20 horas
do dia da quinta-feira da semana que vem. Ok? Um abraço e até a próxima.